Olá, estamos aqui para mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Hoje na companhia da doutora Tatiana Fiore de Almeida e temos uma entrevistada muito especial, convidada da doutora Tatiana, que é a doutora Luciana de Moraes de Farias. O nosso programa é exibido todos os domingos às 22 horas, reprisado às 7 horas e 30 minutos, para aqueles que não puderam acompanhar na primeira edição. Também pode ser acessado pela internet d11.com.br e aqueles que não puderem assistir na televisão, que não puderem acompanhar na internet no horário em que o programa é exibido e reprisado, poderão acessar o site www.proleges.com.br, lá no link da TV Proleges, onde o conteúdo está disponibilizado permanentemente. Doutora Tatiana, por gentileza, apresente a nossa convidada para a primeira pergunta. Pessoal da TV Destaque, telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui, até porque a Luciana é minha presidente na diretoria executiva do Instituto dos Advogados Previdenciários aqui do Conselho Federal. E tomou posse agora no dia 25 de junho. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas ela vem hoje aqui especialmente para falar com a gente sobre essa alteração que teve no início de junho, com relação à proposta de emenda constitucional que teve das empregadas domésticas. Muitas normas saíram com regulamentação, porém algumas ficaram pendentes de regulamentação, como a questão do Simples Nacional, que foi uma das questões trabalhadas para mexer com a aposentadoria da doméstica, fundo de garantia e outros impostos em cargos do trabalhador em cargos sociais. Então, doutora Luciana, seja bem-vinda. É um prazer novamente tê-la aqui. Novamente não, mas é um prazer tê-la aqui com a gente no dia de hoje. Então, antes de adentrarmos ao tema, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi essa questão da posse do Instituto, porque você já entrou revirando o Instituto dos Advogados de cabeça para o ar. E o que é esse Instituto dos Advogados Previdenciários? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, podendo falar um pouquinho do Instituto para o nosso telespectador e agradecer a doutora Tatiana de estar ao meu lado, trabalhando nesse projeto, nesse sonho que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. O IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, é um instituto que ele foi criado há 12 anos. Há 12 anos ele foi criado pelo Hélio Gustavo Alves. Eu estou na diretoria há 6 anos e agora eu tive a honra e o privilégio de estar presidindo essa instituição. E a minha gestão vai ser de expansão. Como já deu para perceber a nossa posse, a gente trouxe muitos colegas empenhados, apaixonados, outros apaixonados pelo direito social, e a gente quer fazer a diferença ao lado de todos aqueles advogados que militam nessa área, que têm as dificuldades no seu dia a dia, trabalhando frente ao juizado, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Então, a minha intenção é ir onde o advogado esteja, ir aonde ele tenha problema, para que a gente possa, ao lado dele, conseguir resolver, minimizar esses problemas que eu sou advogada militante nessa área, apaixonada pelo direito previdenciário, e por ver essas dificuldades é que a gente está tão empenhado em fazer algo diferente. Importantíssima essa informação de estar onde o advogado previdenciarista do direito social está, e abracei a causa quando recebi o convite, em função até do quê? Uma vez que nós conseguimos minimizar os problemas do advogado, nós conseguimos fazer a celeridade na concessão desses direitos do segurado. Então, porque acabam-se burocracias, nada como uma boa conversa, nada como bons acordos para poder sanar problemas que nós enfrentamos no dia a dia, que muitas vezes o cliente não sabe, fala o advogado não atua. E não é a questão do advogado não atuar, é uma questão de barreiras que nós encontramos nessa atuação. Então, só colocando esta questão. Falando de PEC das domésticas, doutor Clóvis, como é que a gente fica? Vamos ver com a doutora Luciana aí. Vamos lá. Doutora, quando começa a valer essa nova lei aí que
parece que trouxe alegria para uns, para quem tem o benefício, e parece que trouxe um pouquinho de temor para outros que vão pagar as contribuições. Só assim, advogado quando tem a palavra gosta de falar. Então, só para terminar um pouquinho, eu gostaria só de falar mais uma coisa, doutora Tatiana, para o nosso telespectador, porque assim, a nossa função social nesse instituto também é apoiar o advogado, mas apoiar a sociedade também. Então, a gente está com um projeto de estar levando o direito para aquele que não sabe que tem o direito. Então, levar essa informação para a população. Então, quem está nos assistindo, que tenha interesse, a gente tem uma equipe de advogados treinados para isso, a gente vai estar trabalhando em ações sociais. Então, a gente gostaria, se possível, deixar o contato do Instituto para que quem tenha interesse nos procure, porque a gente tem essa função institucional também de levar a informação para a população e a gente tem, então, uma comissão de ações sociais que já está trabalhando nesse sentido e eu queria deixar à disposição o nosso instituto. E aí a gente vai falar um pouquinho da PEC das domésticas agora. Então, essa lei, ela foi aprovada no dia 1º de junho. E aí, só que ela vai ser regulamentada 120 dias depois, ou seja, 1º de outubro apenas é que vai estar vigorando muitas coisas que ali estão. Então, a primeira coisa importante a se falar na PEC das domésticas e tratando de direito previdenciário é com relação às contribuições. As contribuições da empregada domésticas já eram obrigatórias, continuam obrigatórias, apenas modificou a forma de contribuição, a alíquota de contribuição. Então, assim, hoje, a informação que a gente precisa passar para o empregador doméstico, que está vendo, a PEC da doméstica, o que mudou, o que eu faço, continue pagando da forma que está. Toda empregada doméstica que hoje já foi regulamentado, quem trabalha mais de 2 dias é considerado empregado doméstico. Então, se você tem uma empregada que trabalha que trabalhe mais de 2 dias na semana, tem que ter o contrato registrado em carteira de trabalho. Obrigatório. Não se caracteriza como diarista. Já foi decidido, então, que mais de 2 dias por semana vai ser considerado empregada doméstica. Certo. E aí tem que ter o registro em carteira, assim como já tem hoje, e continuar fazendo o pagamento da contribuição social. Tá. Você falou da questão da contribuição social, e eu acho que esse é um dos pontos mais polêmicos que nós tivemos dentro dessa PEC, desse projeto de emenda constitucional, né, que não foi vetado, e que seria uma questão de porcentagens, do quanto o empregador paga para quanto ele vai ter que pagar. Fala um pouquinho para a gente. Isso, justamente. Foi uma das questões que foi alterada. Hoje, o empregador, ele paga 12% do salário da empregada doméstica. Como que ficou? Ele passará a pagar 8%. Esses 8% é referente à contribuição social, ou seja, INSS, é aquele que você, empregador doméstico, paga naquele carnezinho laranja, na guia GPS. Esse passou de 12 para 8. Então melhorou a situação do empregador doméstico? Na contribuição social, baixou a alíquota. No entanto, vai vir um outro tributo que vai ser do Fundo de Garantia. Então, matematicamente aumentou. Matematicamente, aumentou o custo para se ter uma empregada doméstica. Vai ser 8. Sim. Então, na verdade, vão ter um acréscimo de 4% na prática. Justamente, porque o Fundo de Garantia tornou-se obrigatório. Até então, o que a gente tinha? Fundo de Garantia facultativo. E esse Fundo de Garantia, doutora, a partir de quando vai ser obrigatório o recolhimento? O Fundo de Garantia vai ser obrigatório a partir de 1º de outubro de 2015, quando tiver regulamentada, porque vai ser regulamentada com a nomenclatura de Simples Doméstico. A gente tem o Simples Nacional, vai ser criado, regulamentado o Simples Doméstico. Numa guia nós vamos recolher tudo. É isso que se prevê. E o dinheiro não vai sumir, não? É isso que se prevê. E além desses 8%, vai ter mais uma alíquota de 3,2%, porque hoje o empregador urbano, ele paga o 8% do FGTS e depois, quando tem a rescisão de contrato de trabalho, ele vai lá e paga 40% quando é sem justa causa. No caso do empregado
doméstico não vai ter esses 40% ao final. Ele vai pagar já no curso do trabalho, o empregador doméstico vai pagar mais 3,2%. Aquela multa rescisória que o trabalhador se submete, o doméstico não vai ter. Ele não vai ter. Porque ele vai ter vai já estar pagando, vai estar sendo depositado no curso do trabalho. Então, os 40% daquela multa rescisória passa a ser 3,2% nesse Simples Nacional. Isso. Tá. Muito bem. Nas empresas comuns, a gente também sabe com relação a uma porcentagem de paga impostos por acidente do trabalho. Esses impostos também vão ser recolhidos neste Simples Nacional? Ótima pergunta, doutora, porque assim como vai ser agora recolhido pelo empregador, vai ter, dentro dessa guia única, uma parte vai ser para cobrir acidentes do trabalho. E aí a gente vai ter o empregado doméstico equiparado ao trabalhador urbano. Uma situação que havia essa diferença na nossa legislação. O empregado doméstico não tinha os mesmos direitos do empregado urbano e agora ele vai ser equiparado ao empregado urbano, especialmente na questão acidentária. Especialmente na questão acidentária. Então, agora vai ter esse pagamento focado para cobrir benefícios acidentários. Então, hoje, uma empregada doméstica que se acidenta no seu trabalho, ela vai ter a cobertura acidentária da Previdência Social. Doutora, me ocorreu uma pergunta que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente em casa, né? Aliás, dúvida é o que não deve estar faltando e, com certeza, a doutora Luciana vai ter que ser quase que uma consultora aqui de vez em quando para tirar essas dúvidas. Vamos imaginar o seguinte, uma empregada tem uma jornada de trabalho das 8 às 18 horas, uma hipótese. Aí a patroa ou o patrão tem um curso num dia de semana que ele vai só poder chegar em casa às 21 horas. Eu posso negociar com essa empregada, falar, olha, tal dia da semana, você vem das 8 até as 2 e você vai embora mais cedo. E amanhã, que eu não vou poder chegar no horário de sempre, você fica mais tarde para ficar com os meus filhos? Isso é possível? Vai ter algum ônus ou como é que fica essa situação? Essa é a pergunta que a gente ouve todos os dias no nosso escritório, né? Então, assim, vai ser possível sim. Vai ser possível fazer esse acordo por escrito. Empregado-empregador. A gente sempre orienta que seja por escrito. Fazer um aditamento no contrato. Então, e assim, qual que é a dica para o empregador? Faça o contrato, quanto mais especificado, melhor. Quanto mais especificado, com mais detalhes, melhor. Qual é o horário de saída? Principalmente naqueles casos que a empregada dorme no trabalho. Porque, assim, dentro ainda dessa sua questão, a gente tem a empregada que dorme no trabalho. E a questão da hora extra? Tudo aquele período vai ser considerado hora extra? Como que ficou isso daí? Não vai ser considerado hora extra. E como que fica? E se o patrão precisar dela no meio da noite? Aí sim, naquele período vai ser contado hora extra. Chamei, vai, 2 horas da manhã. Vai ser uma coisa complicada na prática. Como que a gente coloca isso no papel? Você não vai saber quando que você vai precisar, ficou doente, se sentiu mal, precisou da sua... Vai burocratizar tanto, né? Porque aí você chega às 11 horas. Eu, por exemplo, saio toda semana para dar curso, chega 1h e da manhã. Aí a empregada, a hora que abrir a porta, ela vai chegar, o patrão chegou, deixa eu fazer um chazinho para ele. Aí eu vou dizer para ela, chazinho, Dr. Clóvis. Espera um pouquinho. Primeiro eu vou anotar aqui no meu cartão, que eu estou levantando a 1h30, tá? E aí depois eu faço o chá. Quer dizer, é uma situação, né, meio complicada, mas que se não tiver uma regulamentação, a empregada vai virar escrava. Acho que a empregada vai dormir sem chazinho. Eu acho que sim. E eu creio que a doutora Luciana vai ter que falar também com relação ao pagamento, porque tem uma modificação também nessa questão do pagamento dessas horas extras. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco, porque vocês sabem que o Direitos e Deveres passa voando, porque é muita informação interessante para você, telespectador.